Fala, povo de Deus, como é que tá, meu irmão? Como é que tá, minha irmã? Tudo bem? Finalizando aí a nossa caminhada, vamos para uma reflexão do dia. Tem um episódio na Bíblia lá em Marcos capítulo 4, começando no versículo 35, é aquela famosa tempestade que Jesus passou com os discípulos. É uma tempestade, mas algo me chama a atenção no versículo 38, que Jesus, no meio da tempestade, ele dormia. No meio da tempestade, quando a tempestade estava mais voraz, ele dormia. E eu fiquei me perguntando, o que é que levou Jesus a dormir no meio da tempestade? O que é que levou ele a descansar no meio de uma tribulação, no meio de um problema? Sabe, irmãos, o que está faltando às vezes para muita gente é descansar no meio do problema. E a primeira coisa que eu pude detectar, o porquê que Jesus descansava no meio da tempestade, era porque ele tinha uma mentalidade de filho. Ele sabia que ele tinha um pai que tomava de conta dele. Sabe, irmãos, quando nós temos a mentalidade, a consciência que nós somos filhos de Deus, tudo muda na nossa vida. Nós temos a consciência que tem alguém maior, mais forte que nós, tomando de conta da gente. Sabe, eu nunca vi a minha filha preocupada, olhando para a despensa, querendo saber se tem leite ou querendo saber se tem fralda. Não, isso é responsabilidade do pai, certo? E tem muita gente que se relaciona com Deus de uma forma errada, como se fosse um Deus distante e não como um pai. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você tem uma aliança com Jesus, você é filho de Deus. Amém? Então essa é a primeira coisa. Jesus tinha consciência, tinha uma mentalidade de filho. E a segunda coisa é que Jesus tinha um senso, uma consciência de um propósito, de uma missão a fazer. No início desse trecho, no versículo 35, Jesus diz, vamos passar para outra margem. E olha que ele sabia que tinha algo a fazer depois. Sabe o que é que pode te colocar de pé no meio dessa tempestade, no meio dessa pandemia, no meio desse isolamento? É você ter consciência que tem algo a fazer depois disso. Consciência de propósito, clareza que existem planos e propósitos de Deus para você executar depois disso. Sabe, quando os sonhos morrem, irmãos, quando os projetos eles vão todos por água abaixo, a pessoa fica sem um norte, sem um motivo, sem um sentido para viver. Tem até um livro chamado Em Busca de Sentido, fala da história de um psicoterapeuta que ele sobreviveu aos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Eu nunca li, mas eu sei que a tônica desse livro, a ideia desse livro é mostrar que as pessoas que sobreviveram, isso foi porque tinham uma forte consciência que tinha algo a fazer depois. Eu quero te convidar a não olhar para a tempestade, mas olhar para aquilo que você tem para fazer depois. Aquilo que Deus tem chamado você para fazer não morreu. Deus ele tem um propósito na sua vida. Então tenha mentalidade de filho e senso de propósito para que você possa passar por isso e sair ainda mais forte. Amém? E outra coisa, a autoridade que você tem. Jesus ele se levantou e deu uma ordem contra a tempestade. Você também tem essa autoridade. Talvez você diga, não, mas ali era Jesus, ali era o Filho de Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta, você é primo de Deus, você é o quê? Sobrinho de Deus, neto? Não, irmão, você é filho. A Bíblia diz que se você tem uma aliança com Jesus, você é filho de Deus. E Ele deu poder para você repreender as tempestades. Então, irmão, descansa em Deus, crê que existe um propósito bem maior e também usa a autoridade que Ele te deu. Que Deus te abençoe, um bom dia a todos. Vamos que vamos.